Hi guys, good morning, good afternoon, good evening. Não sei a hora mais ou menos que vocês vão estar assistindo essa aula, né? Mas desejo bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, certo? Bom, conforme o combinado, a gente está fazendo essa aula gravada aqui para compensar a aula de sexta-feira, né? Por isso que aí, ó, na descrição aí embaixo, vocês estão vendo que está sendo aula correspondente ao dia 22, que foi o dia que nós não tivemos aula por questão de probleminha técnica. Então, assim, se você está assistindo essa aula é porque você já viu, né, as minhas recomendações na aula, no caso de segunda-feira, dia 25, que eu pedi para que vocês assistissem essa aula aqui, né? É bom que você assista, porque essa aula que a gente finaliza a revisão do capítulo 5, para na aula de quarta-feira nós já irmos para a nossa aula ao vivo, vai ser aula ao vivo de novo, certo? Já do capítulo 6, ok? Lembrando que, mais uma vez, que essas aulas que a gente está fazendo aqui de revisão é para no final nós fazermos uma atividade, né? Então vai ser preparada uma atividadezinha com base nessas revisões para vocês fazerem, certo? Mas no momento a única preocupação de vocês é prestar atenção aqui nessas informações. Notem, a gente revisou alguns verbos de ação, né? O verbo acordar, o verbo trocar de roupa, né? Se vestir, o verbo jantar, né? Alguns verbinhos, né? Aí, o que é que nós temos aqui nessa questão número 1? Match the pictures to daily routines. Note, nós estamos na página 56, certo? Pede para a gente relacionar as imagens com as rotinas diárias, né? Então, nós temos aqui, ó, in the morning, né? Ó, in the afternoon e at night. Então, veja que a Andrea, ela está praticando uma ação de manhã, né? Que é uma rotina. À tarde, ela está fazendo outra ação e à noite, mais uma outra, né? Então, nós temos aqui, ó, as seguintes ações. She studies, she goes to school, she watches TV, né? Então, aqui a gente já conclui o seguinte, ó, she watches TV, claro que é o 3, porque a imagem já diz tudo, que ela está assistindo TV, né? Study, she studies, ela estuda, aqui é o número 2, né? E claro, ir para a escola, está demonstrando que ela está meio que caminhando, né, para algum lugar, então ele vai para a escola. Então aqui a sequência fica mais ou menos assim, ó. Número 1, né, she goes to school. Número 2, she studies. E o number 3, né, que é o número 3, she watches TV, né? Então é essa sequência e eu espero que você tenha colocado assim no seu material, né? Agora nós temos Noah, né? Então in the morning, ele pratica uma ação. In the afternoon, outra. E at night, mais outra ação, né? Então, aqui como é que ficaria? Ó, vamos lá. Nós temos, número 1, he plays soccer, né? Veja, ele está jogando futebol. Número 2, o que é que ele está fazendo aqui, ó? In the afternoon, o que é que ele faz à tarde? Tá aqui, ó. He plays video game, ele joga videogame. E claro, número 3, he studies. Mas sabe o que eu quero que vocês prestem atenção em tudo isso daqui? Ó, como essas ações elas têm she, começam ou com she ou com he, olha o que está acontecendo com o verbinho, pessoal. Todos esses verbos eles estão recebendo es ou s, não é assim? Então isso é a base da informação que nós temos desse capítulo, certo? Então, quando a gente está falando sobre alguma pessoa, né, no caso, ele faz isso, no caso, he plays soccer, ou então, she studies, ou então, Mary wakes up. Então, você pode estar falando de uma pessoa, aí, por regra, a gente coloca ou S ou apenas S ao verbo, ok? Aí essa questão 2 aqui pede para que a gente desenhe o que Nina e Noah estão fazendo, né? Então, por exemplo, aqui, ó, Nina wakes up at 6 o'clock. Aí aqui o correto era fazer um desenho de Nina acordando, né? Claro que a gente... aqui eu não fiz porque esse desenho ficaria a cargo de vocês, né? E Noah das homework. Noah faz o dever de casa, né? Então, aqui era só para desenhar. Mas como isso é uma aula de revisão, então não precisa. E a gente já vai de cara aqui, ó, para as informações mais importantes, já na página de número 57, que é o quê? What do you do every day? Agora isso aqui é com você, né? É a sua rotina para você colocar na sequência, né? Claro que aqui são respostas pessoais, mas assim, elas têm mais ou menos a mesma sequência, né? Porque, ó, número 1, a gente acorda, né? Geralmente quando a gente acorda, depois que a gente acorda, o que a gente faz? Ó, número 2, I take shower, toma um banho. Número 3, em geral é o que? Get dressed, se troca, né? Número 4, bom, era para ter tomar café da manhã, né? Mas como não tem, qual é a sequência para tomar café da manhã? Go to school, ir à escola.
Ah, professor, mas daí eu estudo à tarde, né? Então você pode fazer outra sequência. No lugar de você botar o 4 aqui, ó, I go to school, você pode colocar o número 4 aqui, ó. I do homework, eu faço dever de casa. Ou então você pode colocar I watch TV, eu assisto TV. Não importa, isso aqui é a sua rotina, né? Eu estou seguindo aqui a minha rotina como se eu estudasse de manhã. Então depois que eu vou para a escola, o que é que eu faço? Olha só, I have lunch, eu almoço, né? Ou seja, eu volto da escola para casa, daí eu almoço. Professor, na sequência 6 vai ser o quê? Aí eu coloquei assim, ó, depois de almoçar, eu faço dever de casa. Tomando por base aquela velha história. Primeiro as obrigações, para depois a diversão, né? Então eu almoço, faço dever de casa. Ah, o que eu posso fazer depois, ó? Número 7, por exemplo. Eu coloquei assim, ó, I play, eu brinco, eu me divirto. Mas só depois que eu fiz cumpri com a minha obrigação. Depois o que mais? O que eu posso colocar na sequência? O 8. Eu coloquei assim, ó, depois de brincar, I have dinner, eu janto. Geralmente depois da janta, o que é que eu faço? I watch TV, eu assisto TV à noite. E por último, I go bed, eu vou dormir, né? Onde o número 1 é onde você acorda e o número 10 é quando você vai dormir. Certo? Então note, se você colocou uma sequência diferente disso aqui, não tem problema. Isso aqui é a sua rotina. Eu tomei por base essa numeração aqui com base na minha rotina, certo? Então, se não tiver nessa ordem, a sua sequência aí não tem problema, certo? É de acordo com a sua rotina. Agora, se você colocou sem sentido, por exemplo, você colocou, sei lá, almoçar antes de acordar, é complicado, né? Tá meio que errado isso daí, né? É uma sequência sua, mas que ela tenha um sentido, claro, né? Então, na questão do número 2, nós temos aqui, ó, para a gente circular a preposição correta, né? Então, assim, isso demanda informações de outros capítulos, então a gente vai fazer aqui, lembrando, em conjunto, né? Ó, a preposição para quando for, assim, dia da semana, pessoal, é sempre ó, o on. On Sundays, nos domingos eu vou à praia. Agora aqui tá fácil, ó. The afternoon, a gente vai sempre usar o quê? O in the afternoon, quer dizer de tarde. De tarde eu pratico karatê. The morning também, do mesmo jeito, né? Ó, in the morning, de manhã eu vou para a escola. Pessoal, essas preposições a gente tem que saber de acordo com o que foi usado em aulas anteriores, né? Exatamente, aulas anteriores, capítulos anteriores. Por exemplo, aqui, ó, nesse capítulo, a gente já aprendeu que quando for night, a preposição para night vai ser o quê? At, que é at night. À noite, eu vou para a cama. Aí aqui, ó, outro período do dia. Claro que aqui também vai ser in the afternoon, de tarde. Andrea assiste desenhos de tarde. Na letra F, Noah has Portuguese class. Opa, Tuesday é um dia da semana, então nós usamos o quê? O on, não é isso? George surfs the internet. De novo, night, então vai ser o quê? At night. E claro, como aqui tem the morning, in the morning, né? Ah, professor, ficou super fácil. Ficou. Sobretudo quando você olha para essa tabela aqui, ó. Quando for morning e afternoon, você vai usar o in. O in é usado também para quê? Para meses do ano, March, April. Agora, quando for dias da semana, no caso Monday, Tuesday, Wednesday, enfim, qualquer dia da semana, daí você vai usar o on. E quando for noite, exclusivamente noite, você vai usar o quê? At night, certo? Então, galerinha, aqui assim, ó, essa aula que eu gravei com vocês, ela seria uma aula basicamente para a gente concluir o capítulo 5, né? Note que a aula que foi dada na segunda-feira era a aula da sexta-feira e essa aula aqui é que seria a aula da segunda-feira, né? Então eu tive que fazer a primeira aula, né? No horário normal de aula e gravar essa daqui para a gente poder concluir, né? Então o que é que tem mais no capítulo 5 para a gente poder trabalhar? Tem aqui, ó, essa seção aqui do nosso material, né? Que pede para a gente reescrever as sentenças, né? Colocando-as na ordem, né? Então aqui a sequência é essa, ó. On Tuesday afternoon, ou seja, na terça à tarde, I have karate class. Eu tenho aula de karatê, certo? Aí aqui, ó, como é que fica aqui, ó? On Thursday night, na terça à noite, I go to the cinema. Eu vou ao cinema. E aqui, ó, on Saturday morning, I go to the beach. No sábado de manhã eu vou para a praia. Professor, pergunta, eu poderia inverter, colocar tipo assim, I have karate class on Tuesday afternoon? Poderia. I go to the cinema on Thursday night? Poderia. I go to the beach on Saturday morning? Também não estaria errado, não. Tá certo, ok? É só uma questão de colocação aqui, certo?
Lembrando sempre que tem essa vírgulazinha, mas quando a gente for trabalhar uma atividade mais específica, eu explico essa questão da vírgula, que não é uma obrigatoriedade de vocês saberem nesse exato momento, né? O que importa é vocês conhecerem as palavras, né? Saber que Tuesday é terça, saber que afternoon é quarta, saber que have é o verbo ter. Isso é o que importa que você saiba, certo? Aí aqui a gente tem, ó, now write about your week. Tá pedindo para você falar sobre sua semana, né? É algo pessoal, é o que é que você costuma fazer na sua semana, né? Então aqui, se você não fez, não precisa se preocupar, mas eu tenho aqui, ó, o seguinte. Aqui se a gente vai completar o horário da semana com essas atividades aqui, né? Então o que é que eu fiz, ó? Vamos lá. Em geral, vocês por terem a ocupação de estudante, vocês estudam que dias? Ou estudam de manhã, não é isso? Ou estudam à tarde, mas sempre de segunda a sexta, né? Aí o que foi que eu fiz? Que outro verbo eu coloquei aqui? Play, o verbo brincar. O que é que eu botei assim, ó? Eu botei primeiro, ó, do homework, né? Então, por exemplo, se você estuda à tarde, então você faz o dever de casa de manhã. Agora, se você estuda de manhã, então você faz o dever de casa à tarde. Ah, professor, então depende do meu horário de estudo, né? É tipo assim, se eu estudo de manhã, então eu escrevo study, 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 de segunda a sexta, né? E o dever de casa eu coloco do homework à tarde. Professor, eu poderia colocar do homework à noite? Poderia também. À noite tanto faz se você estuda de manhã ou de tarde, mas claro, se você estuda à tarde, então você vai botar study, 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 study no período da tarde e o do homework ou você coloca de manhã ou você coloca à noite, mas é importante que você coloque, certo? Aí o que mais, professor? Vamos colocar aqui, ó, por exemplo, go to the beach. Não necessariamente tem que ser obrigatório ir para a praia aos domingos, mas é mais comum nós irmos para a praia no domingo, né, de manhã, né? E o que mais, professor? Ó, eu coloquei assim, por exemplo, você pode também à tarde go swim, né, tomar banho de piscina. Professor, se eu quisesse fazer o contrário, poderia? Poderia. Professor, se eu quisesse dizer que eu faço meu dever de casa no domingo, poderia? Poderia. Note, isso aqui é o seu horário de atividades, né? As suas tarefas diárias, né? Que elas ocorrem semanalmente, de domingo, que começa aqui, ó, no Sunday e termina no sábado. Então nós temos, ó, Sunday, domingo, Monday, segunda, Tuesday, terça, Wednesday, quarta, Thursday, quinta, Friday, sexta e Saturday, sábado. Então, esses são os dias da semana, né? Claro, eu coloquei, né, atividade para estudar, para você ir à escola, né, de segunda a sexta. Se você estuda de manhã, daí você põe aqui, ó, no morning. Se você estuda à tarde, daí você põe aqui. Professor, estudar à noite, o study, não. À noite não é comum na idade de vocês, né, vocês irem para a escola à noite, não é comum. Então, o que você pode colocar à noite? Você pode colocar do homework, fazer o dever de casa. Você pode colocar, por exemplo, um do karate, que tem gente que treina karatê, né, no período da noite. Pode sim também, certo? Pode ser à noite, go to the cinema. Mas eu coloquei go to the cinema, tipo, você pode colocar mais no final de semana, né? Então, aqui, galera, é só um modelo do que é que vocês podem preencher, né? Eu coloquei mais ou menos aqui, mas claro que isso aqui fica a cargo de vocês, né? E eu espero que vocês tenham preenchido. Go to the cinema, eu botei no sábado à tarde, né? Pegar um shoppingzinho, né? Claro que tudo isso que nós estamos fazendo aqui, diante do que nós estamos vivendo, não condiz, né, com a nossa realidade nesse momento, mas eu queria que vocês projetassem isso aqui, pessoal, para um período normal das nossas vidas, né? Por exemplo, antes, né, desse nosso isolamento social ou depois, quando tudo isso acabar, né? Porque se a gente for fazer isso nesse período, estudar, a gente não está indo para a escola estudar, né? Nós estamos estudando em casa, né? Enfim, mas é só vocês se projetarem para um período normal das nossas vidas e não no isolamento social. O que é que nós temos aqui mais? Ó? Aí aqui, ó, foi pedido para que vocês escrevessem, né, uma rotina que vocês podem fazer. Ó. Aí eu coloquei assim, ó, on Sundays, no domingo, I go swim in the morning, ou seja, eu vou para a piscina de manhã, and I go to the cinema in the afternoon, e eu vou para o cinema à tarde. Então aqui eu coloquei um exemplo do que é que eu posso fazer no domingo. Professor, eu poderia falar de outro dia da semana? Poderia, sem nenhum problema. Certo? Então, se você não fez, você pode pausar agora aqui, né? Tomar por nota isso aqui, fazendo algumas alterações, ou você pode fazer depois, né? A coisa boa da aula gravada é que você tem a opção de parar para poder responder as coisas, né? Então, dá uma paradinha, preenche e depois retoma a aula, certo? E eu já vou adiante. Então, olha só o que nós temos aqui. Esse texto, né, foi aquela historinha, aquela narrativa que fala de Jack and the Beans, né, e o pé de feijão,
aquela história do gigante, que a gente não precisa falar mais, isso já foi muito trabalhado em sala de aula, é desnecessário a gente revisar, até porque não tem mais pertinência para a gente, né? Aqui tem algumas perguntas, né, que também não vem ao caso. Enfim, galerinha, olha só, a gente já pode encerrar a nossa aula agora, porque tudo que eu queria trabalhar do capítulo 5, eu já trabalhei com vocês. Isso é muito bacana. Então, o que é que eu quero fazer agora? Eu vou encerrar a nossa aula, certo? Bye bye for all, né? E a partir da aula de quarta-feira, a gente retoma nossas aulas ao vivo e nós vamos revisar já o capítulo 6, certo? Quarta-feira a gente vai revisar todo o capítulo 6 para na sexta-feira nós fazermos uma atividade. Belezinha? Então, tchau, tchau para vocês, hein, galerinha? Tchau, tchau.